Bezrat Hashem, Naseh Venatzliach. Nós voltamos ao estudo do Talmud Bavli, dando continuidade ao nosso caminho, ao nosso processo do estudo do Talmud e dando início a um novo Daf. Na aula passada nós concluímos o Daf 9a, então hoje nós começaremos o 9b. E antes, como de costume, nós vamos relembrar aquilo que foi falado no finalzinho do 9a. O último trecho foi da Berna Beusnei Ha'am. O Talmud estava comentando um verso, e o verso diz: fale por favor é a expressão por favor, aos ouvidos do povo. E etc. É um texto de Shemot. O Talmud só cita essa pequena cláusula, mas o versículo continua dizendo: fale por favor aos ouvidos do povo, para que eles peçam emprestado prata e ouro em utensílios. E aí o Talmud terminou dizendo: Amreid Veirabi Yanai. Então disseram, que essas foram as palavras do Rabino Yanai nos ensinamentos que ele dava na escola dele. Ena el lashon vakashá. Na não significa outra coisa a não ser uma expressão de súplica, de estar se pedindo alguma coisa. Memcha lech leemor lachem leIsrael. Vakashá mikan shalu mitzrayim klei kesev klei zahav shelo yomar. Então, por que motivo, nós poderíamos nos perguntar, o texto nos traz o divino, digamos então, a autoridade máxima, usando uma expressão de súplica, pedindo por favor, em outras palavras. Então a Gemara explica, foi ensino do Rabino Yanai, que o santo bendito seja disse a Moshe, eu te peço, por favor, para que você vá e diga a Israel, eu peço a vocês, por favor, que vocês emprestem as coisas tal dos egípcios, para cumprir a promessa que eu fiz a Abraham no pacto das partes e assim por diante. Então esse foi o último trecho, a última cláusula. E essa cláusula nos deixou com essa impressão, quer dizer, o divino teria expresso aqui que quem tinha dívida para resolver era ele. Moshe não teria nada com isso, muito menos a população. Aquilo não é um ato essencial, no sentido de dizer, aquilo não era nada do que dependeria a saída deles do Egito. E o divino então interrompe, por assim dizer, o processo, para dizer, me faz um favor. É que eu estou devendo um negócio para o Abraham, diz para ele que eu faria uma coisa, mas aí eu preciso de que vocês me ajudem. E do que está falando? Está falando da cena do pacto das partes. Na cena do pacto das partes, o Abraham, bem no estilo babilônico, pega animais, abate os animais, pega as carcaças do animal e divide no meio, do maior para o menor, e bota tudo no chão e fica ali o dia todo. Aí diz que ele estava até enxotando aves que naturalmente viram as carcaças e queriam se alimentar. E ele diz que ele passou o dia desse jeito. E à noite ele teve uma visão. E na visão dele, o Hashem era tipo uma coluna de fogo passando no meio das partes. E nessa de ele ver a tal da coluna, você tem aquela clássica mensagem da Torá, onde o Hashem diz para o Abraham, teus descendentes serão escravos e tal. Só que nessa cláusula aí, nesse texto, fala assim, e os seus descendentes sairão do lugar, que eu julgarei quem vai escravizar eles, e eles sairão com muitas posses. O que pode ser um termo vago, para o sentido assim, eles estavam sendo escravizados, e daí eles não vão ser mais, e eles vão ser os donos da própria vida. Mas então, o texto quer dizer que quando foi pedido aos israelitas, olha, vai lá e peçam utensílios de prata e ouro para os egípcios, era para cumprir esse texto. Vocês sairão com posses. As posses, então, seria prata e ouro, que depois foi usado para o templo, enfim, segundo a narrativa. Então a questão de Bevakashá Memcha, de se pedir por favor para você,
foi entendida como sendo assim uma coisa que não é necessariamente essencial, né? Porque você pega textos do divino com o divino mandando coisas, faça isso, não faça aquilo, é assim que tem que fazer e não daquilo. E aqui não, ele está falando, por favor. Então o Talmud traz essa reflexão como se isso quisesse expressar que ele está pedindo por favor, porque a ideia era não aumentar a carga, por assim dizer, da redenção, né? Eles já estavam querendo sair com pressa e eles não estavam querendo parar para pegar nada, porque a ideia, pensa, sair às pressas do Egito. Então é bem o contrário, por exemplo, daquela cena do sobrinho do Abraão, o Lot, quando ele é mandado embora para fugir e é dito para ele, não pega nada, né? Não vai ser materialista agora. Se você for querer pegar alguma coisa aí, você vai morrer junto. Então teria uma mesma situação ali. Vocês estão saindo do Egito, então saiam logo. Não dá tempo de ficar pegando nada. Daí a necessidade de falar para eles fazerem isso, porque caso contrário eles não fariam. E uma das evidências de que a saída é narrada como uma saída com pressa é o fato de a gente comer matzá, que é justamente o pão que não deu tempo de fermentar porque saíram com pressa demais. Então, a ideia seria isso. E o por favor seria no sentido de dizer que o divino, por assim dizer, não queria aumentar essa carga. Então não é que aquilo tinha que acontecer por uma outra razão. E também não seria interessante os israelitas simplesmente pegarem as peças de ouro e prata. Isto é, a ideia não era saquear o Egito, né? A ideia era ter algum tipo de compensação pela escravidão e tudo, mas não no sentido de assalto à mão armada, né? Então o texto terminou assim, com o divino pedindo por favor. E há lições, né? Mas vamos deixar a Guemará prosseguir. Então, na continuação, o texto prossegue dizendo assim: Otot tzadik va'avadim inu otam kayen bahen ve'acharei chen yatsu birchat gadol lo kayen bahem. Então a ideia aqui é aquele justo, e como falou da visão do pacto das partes, já sabemos que é Abraham, né? Não diga, a divindade cumpriu o seu pronunciamento e eles serão escravizados e afligidos, mas Elohim não cumpriu o pronunciamento e depois partirão com grandes posses. Então o Talmud está dizendo, isso é para o justo, ou seja, todos nós, né, não ter essa perspectiva do tipo, coisa ruim Deus cumpre, né? A desgraça acontece, mas o benefício não acontece. Percebe? O Talmud tem um pouco essa brincadeira, porque tem muito disso no jargão popular. Muita gente pensa assim, as coisas ruins Deus cumpre, né? A pessoa tem medo, por exemplo, de Deus puni-la. Ou, não faz isso de ruim, porque o divino retribui, né? E isso instiga até pessoas assim, né, que tem uma tendência de não considerar o divino em quase nada, mas isso deixa a pessoa com o pé atrás. Mas aí no positivo, nem sempre. Então a Guemará está dizendo que aquele trecho foi necessário para acrescentar essa cláusula. Tão certo quanto o divino retribui o equívoco cometido, o engano, a mentira, ele também retribui as coisas boas. No sentido de que há uma... Você diz que tem lei de ação e reação, mas as pessoas só usam isso para coisa ruim. Então, o texto estaria enfatizando que a lei de ação e reação também é para coisas boas. E aí, no caso, o texto diz, eles partirão com grandes posses. E partiram com grandes posses. Então, como o divino disse, certamente saberás que os teus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles, serão escravizados e afligidos por 400 anos, e também naquela nação que escraviza eu julgarei, e depois eles partirão com muitas posses. Então é como um estabelecimento de um evento, de uma circunstância, que ela sempre se acerta no final.
mesmo que ela se desestabilize por um tempo. E aí a Gemara prossegue. Amru lo ulav shenetze beemtzeu mashal leadam shehaya chavush beveit ha'asurim v'chayo omrim lo bnei adam motzeim otcha lemachar mibeit ha'asurim ונותנים לך ממון הרבה ואומר לכן בבקשה מכן הוציאני היום ואיני מבקש כלום. A escola do Rabbi Yanai, o mesmo mencionado no DAF anterior, continua. Israel disse a Moshe: se ao menos pudéssemos sair nós mesmos. A Gemara oferece então uma parábola dizendo assim: alguém estava encarcerado na prisão e as pessoas lhe diziam: prometemos, amanhã o liberaremos e lhe daremos muito dinheiro. E aí diz-lhes: rogo-vos, né, o preso, libertar-me hoje. E aí você não precisa me dar dinheiro, eu não peço mais nada. Então, da mesma forma, Israel preferiu partir imediatamente de mãos vazias, em vez de partir mais tarde com grandes riquezas. E é por essa razão que eles foram interrompidos para o divino dizer: Moshe, diz para eles pedirem as coisas. Ou seja, no sentido de dizer que os hebreus não queriam pedir nada. Eles só queriam ir embora. É o divino que impôs isso, dadas as circunstâncias das profecias e tudo mais. Vayashlom amar Rabbi Amei milamed sheishlimum baal karcham eika de amrei baal karcham de Mitzrayim veika de amrei baal karcham de Israel. Com relação aos despojos retirados do Egito, descritos no verso, né? No verso de Shemot 12, o Hashem deu graças à nação aos olhos do Egito. E aí a cláusula que o Talmud menciona: e eles lhe deram o que pediram. E o verso continua: e eles esvaziaram o Egito. O Rabino Ami disse: isso ensina que os egípcios deram a eles o que eles pediram contra sua vontade, portanto contradizendo o que estava sugerindo antes. Porque na escola do Rabbi Yanai está sugerindo que quem não queria pedir as coisas era Israel. Mas o Rav Ami falou: não, mas se você prestar atenção no verso, parece que é os egípcios que não queriam dar. Então há uma controvérsia aí na questão. Contra a vontade de quem? É a pergunta. Alguns dizem que foi dado contra a vontade dos egípcios e alguns dizem que foi dado contra a vontade de Israel. Ou seja, os egípcios não queriam dar as coisas, segundo uma visão. Segundo a outra, eram os israelitas que não queriam pedir nada. E o proponente de cada posição cita o apoio para a sua opinião, a gente passa a ver. Mai de amar bal karcham de Mitzrayim dirtiv invat beit chalek shalal mai de amar bal karcham de Israel Mishon Mesui. Então aquele que disse que foi dado contra a vontade dos egípcios, os israelitas queriam a compensação, os egípcios não queriam dar, cita o verso que descreve a saída de Israel do Egito, em Terrilim. Terrilim 68:13 tem um verso lá que diz: e a que fica em casa repartirá os despojos. E a expressão despojos é aquilo que você toma do inimigo à força em períodos de conflito militar, quando você vence o inimigo. Então é contra a vontade, né? Então aquilo que a mulher no verso pediu de sua contraparte foi na verdade um despojo, como se fosse uma guerra, e os egípcios foram vencidos em tese, levado contra a vontade de um inimigo. Aquele que disse que foi dado contra a vontade de Israel, que era Israel que não queria pedir nada porque queria ir embora logo, afirma que eles não queriam os navios por causa do peso de carregar uma carga pesada em uma longa viagem. Ou seja, o cara usou mais que a lógica para fazer esse tipo de, para ter esse tipo de opinião. Vainatzlo et Mitzrayim Amar Rabbi Ami milamed she'asuya kemitzuda she'ein ba degen veresh lakish amar asaua kemitzula she'ein baem dagim. Com relação à continuação no verso,
eles esvaziaram o Egito, o verso disse, né? O Rabino Ami disse, isso indica que eles fizeram o Egito como uma armadilha, na qual não há grão que sirva de isca para atrair pássaros. E o Reish Lakish disse, eles fizeram o Egito como um abismo no mar, sem peixes. Ichie asher ichie, amar lo akadosh baruch hu le Moshe, lechamor lechem le Israel, ani haiti imachen beshibun ze, vani hiye imachen beshibun mechuliot. Tendo falado então dessa questão de que eles esvaziaram o Egito, e foi aquela cena de ter feito o pedido, a Gemara muda de assunto. E muda de assunto, na verdade, relacionando a questão, porque, como foi falado antes, o divino pedir por favor para eles fazerem aquilo era cumprimento da tal da promessa que ele tinha feito para o Avraham. E aí a Gemara passa a discutir a promessa da redenção que o Elohim fez a Moshe na sarça, porque o Elohim não prometeu só as coisas para o Avraham. Quando Moshe perguntou ao Elohim, falando para ele o que ele ia dizer para Israel, porque Israel ia perguntar qual o seu nome, o que é que eu digo? O Elohim respondeu para Moshe, Irie asher irie, eu sou o que eu sou. E essa expressão no hebraico bíblico é conotação do futuro. Porque hoje em dia, Irie seria uma coisa só do futuro no hebraico moderno. Mas no hebraico bíblico é presente, mas ao mesmo tempo futuro, porque a conjugação dessas expressões no bíblico não era muito distinta. O que é o que será, por assim dizer. Então, o eu sou também pode ser eu serei. E aí o Talmud pega a análise a partir dessa questão do que será, porque não é o divino que será, já que o divino é eterno e ele não existe no tempo. Ele nunca será, ele é e pronto. Então o que é que será? Então a Gemara diz assim, então ele disse, né, citando um pedacinho do Shemot, que começa dizendo, assim dirá aos filhos de Israel, né? O eu sou me enviou a vocês, mas poderia se ler, o eu serei me enviou a vocês. Aí o Talmud diz assim, o santo bendito seja, disse o seguinte para Moshe, para ir e dizer a Israel, eu estive com você nessa servidão, nessa redenção, e eu estarei com você na servidão dos reinos do futuro. Ou seja, essa dicotomia entre ser no presente e no futuro não diz respeito a uma dualidade temporal de presente e futuro, como se o conceito de presente e o conceito de futuro tivessem alguma relação. Não é isso. Mas um pouquinho daquilo que foi mencionado para Avraham. Avraham teve aquela visão. Na visão, no futuro, os descendentes seriam escravizados. E no futuro, eles seriam redimidos. Então o Talmud está colocando que do ponto de vista do divino, o futuro e o presente são a mesma coisa. Por isso que ele é e ele será. Ele não tem uma percepção como nós. Porque o futuro faz parte só da nossa imaginação. Mas para o divino, o futuro é o que nós diríamos ser futuro, aquilo que nós não sabemos o que é e não temos acesso. Para o divino, isso aí é o presente. Então, os sábios estão escrevendo isso e refletindo sobre isso num período em que estão sob a servidão de outros povos. E aí, portanto, eles perceberam nisso uma mensagem. O divino é e o divino será, porque o mesmo divino, o mesmo Hashem, que esteve com Avraham quando aquilo foi dito, é o que esteve com Israel quando Israel saiu do Egito. E o mesmo divino que esteve com Israel quando Israel saiu do Egito é o mesmo que está conosco agora no exílio. É como se estivesse estabelecendo isso. Diga para eles que eu estou com eles. E isso é importante porque a ideia de estar com o divino ela é muito romantizada. Como se isso significasse que estando com o divino, portanto eu não vou ser escravizado, nada de ruim vai me acontecer, eu não vou morrer, eu não vou adoecer. E o texto está dizendo, não, eu estou no período da redenção, mas também no período onde a luz não brilha, onde as coisas ruins acontecem.
Portanto, a presença do divino não diz respeito a uma força mágica que impede que os eventos ocorram. Não é um estado de acontecimentos. Embora o divino provoque os acontecimentos, esses acontecimentos não são pessoais. Isto é, não tem que ver com a sua pessoa especificamente. Tem que ver com a existência, da qual você também é peça importante, você também faz parte. Mas não tem que ver com você enquanto pessoa. Tem que ver com o divino, na verdade. É como se não é que o divino participa conosco do que acontece, e sim nós participamos, com ou não com o divino, do que acontece. Não é como se o divino está ou não conosco, e sim se nós estamos acessando isso quando é momento de acessar isso. É nesse processo que nós estamos refletindo. O divino está com ele na redenção e também estaria nos outros processos, nos outros momentos em que isso aconteceria. A Guemará continua assim: Amar lefanav Ribono shen olam dayam letzara bishata Amar lo HaKadosh Baruch Hu lechem or lachem Ichye shilachani aleichem. Então Moshe teria reagido a isto da seguinte forma. Ele disse perante o Hashem: Mestre do universo, é o suficiente para eles durarem. Então deixa o sofrimento futuro ser suportado no tempo determinado. Não há necessidade de mencionar a futura servidão. Quer dizer, a gente está acabando de ser libertado aqui. Daí você vem me avisar que a gente vai ser escravizado de novo? Mesmo que a gente for e que você saiba, mas deixa chegar esse negócio. Eu já vou começar a sofrer por antecipação, como se fosse. O santo, bendito seja, concordou com Moshe. E disse-lhe: vai e diz aos filhos de Israel, apenas que eu sou me enviou a ti. Então, segundo essa visão do Talmud, era para ser dito, ele estaria, significa o eu serei, significa eu serei o que vocês vão experimentar na redenção e eu serei o que vocês vão experimentar na escravidão e também nas outras que virão. Mas aí o Moshe falou, mas se eu começar a falar com eles agora, de que vai ter outra, hein? Vai ter outro exílio, vai dar problema de novo. E o santo, bendito seja, como é eterno, tem esse acesso. Poderia, então, nos revelar isso. Só que, se ele faz isso, o que acontece com você? Você sai do que importa. O Talmud meio que está brincando com aquela ideia do seguinte: por que nós não temos a revelação do futuro se nós temos acesso ao divino, que é o eterno, e, portanto, tem o conhecimento do futuro? Por que nós não podemos, ao acessar o divino, saber exatamente o que vai acontecer amanhã e depois para tomar as melhores decisões possíveis? Nós imaginamos, não é isso? E a resposta, então, que a Guemará está dando, é que se você soubesse exatamente tudo o que vai acontecer, você não tomaria as melhores decisões possíveis. Porque você não tomaria decisão nenhuma. Seria um jogo de cartas marcadas. Seria um jogo onde você já sabe tudo o que vai acontecer. E, portanto, você não está jogando mais. Nenhum jogo assim presta. Qual é a graça de qualquer jogo? A surpresa. Você não sabe o que vai acontecer. E você vai ter que lidar com a dificuldade que o jogo te apresentar. Qual jogo é o bom jogo? É aquele que ele te surpreende. Ele te apresenta um desafio que você consegue superar, ou às vezes não, e aí você tenta de novo. Mas você essencialmente não sabe o que vai acontecer. A cada esquina, a cada curva, a cada ambiente que você entrar, uma surpresa. Você está explorando. Você não sabe o que vai acontecer. Se você souber o que vai acontecer, se você zerar um jogo e aí na segunda vez você for jogar ele de novo, ele não tem tanta graça. Porque você já sabe exatamente o que vai acontecer. A programação completa. Então ele não tem graça nenhuma, porque você sabe. Numa vibe como essa, num pensamento como esse, o Talmud está dizendo, a existência ela tem que ser focada apenas no momento presente. É por isso que nós não temos acesso a futuro nenhum.
Porque a sua obrigação para você experimentar a vida de maneira plena e ser realmente feliz é você estar focado no momento presente. Sim, em algum momento você vai adoecer, em algum momento você vai morrer também. Só que isso é irrelevante. A morte, por exemplo, é irrelevante, porque, como disse o grande sábio Epicuro, enquanto eu for, ela não é. E quando ela for, eu não mais serei. Então, eu nunca vou encontrar ela e nem ela nunca vai me encontrar. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que focar no momento que eu estou agora. E o Talmud então está dizendo que esse nome, o Irie, ele tem, portanto, que ver com essa característica do divino de ser atemporal, de acessar tudo ao mesmo tempo. E que, portanto, nós que somos temporais, nós não temos como lidar com isso, isso destrói a nossa experiência. E, portanto, não nos é dada essa informação. E aí a Guemará prossegue. Aneni Hashem Aneni. Amar Rabi Abahu. Lama amar Eliyahu Aneni shtaim pa'amim. Milamed shamar Eliyahu lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Aneni shetered esh min hashamayim. ותאכל כל אשר על מזבח וענני שתסיח דעתם כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם שנאמר ואתם הסיבותה את ליבן אחרונית. Então, tendo explicado essa questão do eu sou e o serei e o porquê que tem essa dicotomia, a Guemará passa a explicar a dupla linguagem empregada pelo profeta Eliyahu no Monte Carmel, naquela cena famosa do Monte Carmel, que ele está brigando com os profetas de Baal, e lá no texto ele diz, responde-me Hashem, responde-me. Que para nós é só forma de falar, não é? Né? Responde-me Hashem, responde-me. Mas no texto da escritura não é. Então a Guemará quer saber por que ele falou Aneni Hashem, Aneni, em vez de falar só Aneni Hashem. E pronto, e deu. Né? A continuação do verso, inclusive, justifica a pergunta, porque a continuação do verso é me responde Hashem, me responde que este povo saiba que você é o Hashem, o Elohim, que fez com que o coração dele se voltasse. O que tem que ver uma coisa com a outra? A Guemará quer saber. Aí o Rabino Abau disse... Por que o Eliyahu me disse, me responda duas vezes? Essa repetição ensina que o Eliyahu disse perante o santo bendito seja o seguinte. Esse é o jargão do Talmud para dizer assim, o raciocínio dele foi o seguinte. Mestre do universo, responde-me, primeira vez, de modo que você faça o fogo descer dos céus e consumir o que eu pus no altar aqui. Para saber que é o Hashem, que é o Elohim, e não o Baal. Agora, me responde ainda mais uma coisa. O povo vai ver esse fenômeno que você vai provocar. Sabe-se lá como, né? Vai cair um raio e botar fogo no negócio. Provavelmente o texto está ilustrando algo assim, né? Uma cena em que cai um raio e toca fogo nas coisas. Eu presumo que não. Geralmente não é raio, é faísca de raio, na verdade. Porque se cair de fato um raio perto de um lugar e você estiver a poucos metros, né? Eu acho que num raio aí de até 1 quilômetro você pode morrer se cair um raio de fato, né? Que a energia é brutal, né? Mas vamos supor que foi algo parecido ou próximo disso, o suficiente só para ter fogo ali, um fenômeno, digamos assim, controlado, né? Que só ter o fogo no animal. E procede pelo fato de que ele colocou água no animal, lembre-se disso, né? Então a eletricidade pode ter ficado centrada só ali onde estava a água. Pode ser isso. Mas de qualquer maneira, ele pediu para responder de novo, para o Hashem desviar a mentalidade deles no caso das testemunhas do fenômeno, que iam ver aquilo e achar que aquilo era um ato de magia. Olha que interessante isso, né? O Talmud está dizendo que ele pediu 2 vezes porque ele queria que o Hashem fizesse o fenômeno, mas não queria que a população confundisse aquilo com mágica. Veja, né? Olha que coisa interessantíssima esse texto do Talmud. Então, o Eliyahu teria dito, faça o coração deles voltar.
É nesse sentido que o coração tinha que voltar. Tinha que fazer a techuvá, né? Que techuvá? A techuvá de você achar que mágica existe. A techuvá de você cogitar, vendo um fenômeno do Hashem, que aquilo ali é poderes mágicos. Então veja, o Talmud está dizendo que a nossa perspectiva do divino é tal que o divino faz parte daquilo que acontece no mundo de verdade, no mundo real, e não no mundo da magia e dos poderes mágicos e do misticismo. E o Eliyahu, portanto, estaria preocupado, diz o Rabino Abal, de que as pessoas vissem o fenômeno e ficassem tão deslumbradas que pensassem que é o profeta Eliyahu que tem poderes mágicos. E a ironia de tudo isso é que isso de fato aconteceu. Essa é a ironia de tudo isso. Apesar desse esforço, o Eliyahu hoje é considerado, na maior parte das expressões culturais dentro do judaísmo, como uma figura mágica. É por isso que se coloca uma cadeira ao lado de uma criança que faz o Brit, que é a cadeira do Eliyahu, porque o fantasma dele fica, em tese, sentado lá naquela cadeira, acompanhando todo o Brit Milá, toda a circuncisão que Israel faz ao longo da história. E os mistificadores, especialmente a partir da publicação do Zohar no século XIII, usam a figura do Eliyahu como pivô das coisas que eles inventam. Tudo que eles inventam, eles dizem que foi o Eliyahu que veio num sonho e contou para eles. E assim também eles dizem que quando algum dos líderes, né, ou mesmo as pessoas falsamente atribuídas, que nem atribuem o Zohar ao Shimon Bar Yochai, né? Então se você lê o Zohar vai dizer que o Eliyahu foi ao Shimon Bar Yochai e contou para ele as coisas que ele está falando. O Eliyahu se tornou essa figura de escape, o fantasma, né, o fantasminha camarada que acompanha Israel, e líderes racídicos, não preciso nem dizer, N líderes racídicos, mas se destaca o Baal Shem Tov, né, que é considerado né, o pai do racidismo, tudo com Eliyahu. Eliyahu vinha, falava com ele assim, direto, né? E aí vários líderes racídicos também ou sonham com Eliyahu, ou vê o Eliyahu, ou recebe carta do Eliyahu. Enfim, o Eliyahu se tornou isso, né? Um malar, como se fosse. E aqui você vê uma cena em que o Eliyahu está dizendo para as pessoas não confundirem o divino com magia. E ele está, portanto, refletindo exatamente o judaísmo tradicional, que tem problema com isso. A Torá tem advertência contra: vocês não terão no vosso meio quem faça magia, quem faça agouro, quem faça feitiços, quem faz simpatia, quem consulta os astros, quem consulta os mortos. Então, crença em fantasma, crença em simpatia, crença em horóscopo, crença em magia, que tudo isso faz parte do misticismo, tudo isso é renegado pela Torá. E aí a Guemará vem trazer uma mensagem como essa, que quer ensinar que há uma distinção no entendimento, que os fenômenos que são atribuídos ao divino não são mágicos, são naturais. Surpreendem? Podem até dar uma assustada no pessoal? Pode ser. Mas quem é que não assusta quando cai um raio a 2 metros de você? Qualquer pessoa assusta, velho. Se você vê um terremoto, você não assusta? Se você vê um vulcão em erupção perto de você, você não sai correndo? Se você vê um tsunami, você não assusta? Mas a Guemará quer nos dizer que você não pode usar esse medo para mistificar, para mentir, portanto. Porque mistificar nada mais é do que tentar explicar com mentiras o desconhecido. É uma atitude completamente diferente você testemunhar um fenômeno que você não entendeu, atmosférico, físico, químico, porque não pode ser, não é? Tem que ser isso. Mas você não entendeu, porque você não tem, você carece da informação, ou da química, ou da física, ou da atmosfera, ou da luz, ou do cérebro. Você não tem a informação. Você viu um negócio, mas você não sabe o que é aquilo. Mas aí você diz: eu não sei o que é aquilo. Eu vi um negócio assim, mas o que é? Não faço ideia. Mas o que você acha? Não acho nada. Eu não sei. Eu não sei. Eu vi uma luz no céu. O que é? Eu não sei. Eu não sou físico. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu preciso consultar, procurar um professor de física. O que poderia ter sido aquilo? Se eu exaurir tudo, eu vou num profissional do cérebro
Será que o cérebro pode criar uma ilusão assim? Ele vai me responder que pode. Ou não. Ou vai dizer, geralmente quando o cérebro cria, ele faz dessa e dessa maneira. Dá pra gente medir isso daí. Percebe? Eu vou buscar respostas no mundo real. Eu não vou mentir. Dizendo, não, era um anjo. Do que você está falando? Que anjo? Era um fantasma. Que fantasma? Não tem fantasma nenhum no mundo. Então essa postura de Eliyahu, essa lição da Guimarães é uma lição de ouro. Porque aquela cena do Eliyahu é uma cena mágica, do ponto de vista literário, né? Profetas de Baal de um lado, profeta Eliyahu do outro. Os profetas de Baal fazem a oferta do animal. O Eliyahu fica caçoando deles. Gritem mais alto, talvez ele está dormindo. Será que ele não saiu, não vai voltar mais tarde? KKKKK. Mostrando para a população, querendo mostrar para a população, que o Baal, representado lá pela estátua do Baal, que tinha poderes mágicos, né? Eles acreditavam que aquilo comia, falava, escutava e tudo. Ele querendo mostrar que aquilo era mentira. E aí ele vai rezar para o Hashem. Ele faz uma reza curta, ao contrário dos sacerdotes de Baal, que passaram da manhã até a tarde fazendo aquilo lá. O Eliyahu faz uma reza curtinha, sem muita enrolação, que sirva de lição aí para quem está, né, estudando esse tema. Ou seja, as coisas do divino não tem essa frescura toda. Não sei se vocês estão me entendendo. Pessoal que diz aí que vou chamar o Deus para o Deus curar, não sei o quê, faz um escândalo em vez de ir logo fazer o negócio. É uma enrolação. O cara fica tivergizando. Veja, o Eliyahu só falou assim: Hashem, responde. Por favor, me responde. Pelo seguinte, eu quero que esse povo saiba que você quer o Hashem e não aquela coisa lá que eles fizeram. E também faz com que o coração deles se volte. Em tese, nós lendo isso no texto, a gente imagina se volte da idolatria. O povo de Israel estava seguindo a idolatria do Baal, ele queria que se voltasse. A Guimarães está nos esclarecendo, não é a idolatria num contexto geral, mas a idolatria num contexto específico. Onde começa a idolatria? O que os levou a achar que a ideia do Baal era atrativa? Crença em mágica. Pensamento mágico. Tentar explicar coisas que você não entende com mentiras. Então, essa é a techuvá que a Guimarães ensina que cada um de nós tem que fazer. A techuvá de parar de mentir, em especial para nós mesmos. Parar de mistificar, começar a dar valor ao conhecimento. E entender de uma vez por todas que não é porque você se dedica ao estudo das coisas que são da espiritualidade e, portanto, você abre a tua mente para se permitir aprender algo sobre isso, que você vai se tornar uma pessoa crédula, tola, estúpida, que acredita em qualquer idiotice que qualquer idiota fala. Não. O caminho do divino tem que ser no mundo real. O divino se manifesta na realidade. Então, o que o texto quer ilustrar, o que quer que aquilo represente, é que o divino se manifesta realmente. A moral daquela história é essa. O Baal é falso. Mas como eu sei que o Baal é falso? A crença no Baal não era falsa. A religião do Baal não era falsa. Os rituais do Baal não eram falsos. E eu ouso dizer que quando eles faziam o culto deles, que era um culto que envolvia bebida, sexo e tudo isso, a sensação do participante também não devia ser ruim. E isso tudo é justificativa de idólatra hoje. Eu vou lá no templo porque eu me sinto bem. Veja, mas se sentir bem, você vai se sentir bem numa orgia romana. Se for esse o critério, qualquer coisa serve. Eu fui lá porque é muito bonito. Bom, mas beleza? Né? É uma questão em aberto. Como dizia Platão, eu não sei se a beleza está em você ou está em mim. Eu não sei. De repente você olha um rito idólatra e fala: nossa, mas que coisa bonita. Cores bonitas, roupas bonitas, maquiagem bonita, música bonita. Mas o que tem isso que ver com o quê? O nosso foco, quando a gente distingue o divino da idolatria, é porque nós queremos viver de acordo com uma distinção entre o mundo real e o mundo da ficção.
Não é uma questão de discutirmos a beleza. Há beleza em muita coisa. A beleza num leão caçando uma gazela, embora aquilo seja uma cena, por um lado, horrível, mas há uma beleza naquilo. É horrível, mas é belo ao mesmo tempo. Então não se discute essa questão de que se a idolatria tem uma beleza. Claro que ela tem uma beleza. Há uma beleza em tudo isso. Mas esse não é o nosso ponto aqui. A gente não está discutindo isso. A gente não está dizendo que a nossa religião é mais bonita que a do outro. Não é esse o ponto. O ponto é como você lida com isso. E esse texto traz à tona essa reflexão de que o divino é mistificado. As pessoas imaginam Deus como um djinn, um gênio da lâmpada, um atendedor de desejos, e não uma experiência transformadora que faz com que a sua passagem pelo planeta seja significativa, que valha a pena para você, que seja memorável, que seja um momento tão bom, como diria Nietzsche, que poderia se repetir para toda a eternidade. O divino tem que ver com isso. Então por isso que o Eliyahu queria, a Guemará nos passa, né? Que as pessoas não fizessem essa confusão, não desperdiçassem o precioso momento de ter uma experiência com o divino, jogando tudo isso fora, mistificando isso, dizendo que é a magia. Porque aí você realmente destrói toda a experiência que você teve. Algo similar a isso aconteceu na Torá, quando Moshe é ordenado pelo Hashem para prover água para Israel. E o texto da Torá diz que o Hashem, ele já tinha feito isso antes, né? Batido numa pedra e saiu água. Só que aí o povo reclamou de novo, só que dessa vez o Hashem falou, eles não estão, né? Eles estão profanando o meu nome. Então você precisa me santificar no meio deles. Veja, é uma expressão estranha, santificar. O que isso quer dizer? Como é que você santifica o divino? Ele explicou como é que era. Você vai até a pedra com o seu cajado, só que você não vai fazer o que você fez, bater na pedra. Você vai só falar na frente deles. E isso vai me santificar aos olhos deles. Como a gente sabe da história, Moshe não obedeceu isso. Tem uma série de comentários sobre isso, não vou entrar nisso agora. Fato é, ele não fez. Então o Hashem falou, eu vou punir você, porque você não me santificou perante os filhos de Israel. E aí fica essa pergunta no ar, o que o Hashem queria afinal? O que é santificar o Hashem? Como é que eu santifico isso? Ele é o santo, é ele que santifica as coisas? Então vocês devem se lembrar de aulas anteriores que tivemos, onde nós explicamos o que quer dizer esse conceito de santificação, de Kiddushá, não é? O povo de Israel tinha o seu entendimento do divino provido por aquilo que Moshe ensinava e exemplificava. Moshe era o ponto de contato com a manifestação do divino. Quando ele começou a fazer os fenômenos e sempre com aquele cajado em mãos, o povo começou a pensar que o cajado tinha poderes mágicos. Ou seja, eles mistificaram a experiência. A partir do momento que você mistifica, você tira a santidade da coisa. A coisa não é mais sagrada. Veja, o sagrado, portanto, tem que ver com você conseguir ter essa experiência sem mentiras. Lembra daquilo que falamos no estudo do Guia dos Perplexos? Sobre os sábios entrarem no Pardés. E aí o Rabino Akiva fala assim, quando vocês chegarem na fonte de águas, quando vocês chegarem na pedra de mármore, não digam, é água, é água. Porque o mármore é uma pedra tal que, dado o ângulo e a iluminação, parece que ele está molhado. Parece que é água, ou seja, uma ilusão. Então ele falou, vocês vão ter um contato maior com o divino. O que é necessário nesse momento é você não confundir as coisas. Não confundir a realidade com a ficção. Não usar essa experiência para você se desconectar do mundo real e entrar na sua própria imaginação, porque aí você vai estar prestando culto a si mesmo, você cai na idolatria. Não olhe para o mármore e diga que é água. Da mesma forma, Israel estava olhando para o mármore por uma experiência concreta
Mas estava dizendo que era água. Estava dizendo que era a ilusão que eles mesmos estavam inventando. O Moshe não colaborou. Não colaborando, ele confirmou a crença dos israelitas. Olha, tá vendo? Era o cajado mágico mesmo. Então o Hashem falou para ele: você profanou o meu nome perante eles. Você não me santificou. Então veja que a santificação do divino é quando você consegue associar o divino ao mundo real. Distinguir, portanto, perceber, portanto, o divino na realidade da vida. E não na sua crença. E não na sua imaginação. E não no seu pensamento. O divino não tem nada que ver com o que você pensa, nem com o que você acha, nem com o que você acredita. O divino só tem que ver com a realidade. Todos os textos usam a literatura, a poesia, a metáfora, a hipérbole, ferramentas literárias, mas para nos fazer transitar, porque nós estamos lá. A dimensão da Bíblia hebraica, as pessoas dizem: quando você lê a Bíblia você é transportado para um mundo mágico. Não. Você está num mundo mágico, você não se deu conta. Boa parte da maneira como as pessoas vivem é no mundo de delírios e de ilusões. Elas vivem num mundo mágico. Elas vivem num mundo onde existe azar. Elas vivem num mundo onde existe mal olhado e elas se protegem contra isso. Elas vivem num mundo onde tem espíritos em cemitério. As pessoas vivem num mundo onde tem demônios escondidos em algum lugar causando doenças. Esse é o mundo que as pessoas dizem. As pessoas que se dizem sensatas, eu digo. Elas fazem simpatias para proteger de mal olhado. E quando alguém reza, elas acham que há uma força mágica atendendo pedidos. Elas não entendem que o divino não faz parte desse universo das crenças e das opiniões. Que o divino faz parte da realidade que você experimenta. Por isso a Bíblia ilustra essas experiências, porque a pessoa se imagina lá, vendo de fato aquilo ocorrer. E todas as reações internas que você imagina que teria servem de alerta para você sobre como você é. A maior parte das pessoas que lê esse texto do Eliyahu, rezando para o divino e ao mesmo tempo o negócio pegando fogo, o que ela imagina? Ela imagina que o divino é tipo Zeus, jogando um raio e aí pegando fogo no negócio. Mas esse fenômeno de uma coisa espontaneamente pegar fogo, ele não é um fenômeno de outro mundo. Ele é um fenômeno que ocorre aqui mesmo. Da mesma forma, as pragas do Egito não são fenômenos de outro mundo. E veio uma chuva de granizo. Mas você nunca viu granizo na sua vida, não? Mas teve uma nuvem de gafanhotos. Pois é, isso aí acontece o tempo todo por lá. Teve até aqui. Mas tudo ficou escuro. Você nunca passou por um eclipse? E o povo foi acometido de doenças que coçavam. Ué? É isso aí. Piolhos. Pois bem. Sapos. Pois bem. Eles moram do lado do rio. É o lugar para ter isso mesmo. Então perceba. Ao mesmo tempo que o texto quer que a gente se encante, ele nos encanta com coisas que são daqui. O texto não nos encanta dizendo assim, e veio um exército de fantasmas do céu defender Israel. Isso sim seria uma defesa dessa visão mistificada. Mas você vai ver menções desse tipo de ideia em Midrash e tal, não na Torá. E mesmo o texto que diz o mar abriu, o texto não diz isso assim do nada. Ela não diz, o mar estava lá, né? 10 pés de profundidade, aí ele abriu. O texto não diz isso. O texto diz, e Moshe estava lá na beira do mar. E aí veio um vento do sul, ou seja, gelado. E aí soprou a noite inteira. Veja, o texto vai justificando o que estava acontecendo. Então, não foi bem do jeito que as pessoas fizeram de maneira cinematográfica. Foi um processo de 12 horas, pelo menos. Entende? Então, o que quer que tenha acontecido, ele aconteceu com uma ótica diferenciada. Uma ótica natural, uma ótica do divino participando da natureza. Com coincidências, com reincidências, mas tudo parte aqui da sua experiência direta. Parte do mundo real, do mundo de verdade.
E esse tipo de visão do divino é a visão que a tradição defende, que se deve manter, que se deve nutrir. Essa é a visão saudável do divino, a visão que permite que você tenha uma experiência com isso também. Pois o seu olhar sobre o mundo afeta como você interage com o mundo. Você não interage com o mundo de uma maneira diferente do que você realmente pensa, do seu verdadeiro grau de consciência. O objetivo desse tipo de estudo é alterar seu grau de consciência para alterar a sua experiência. E aí a Guimarães prossegue. Matnim meimatayim korim tshema b'shacharit. Mishayakir ben tchelet lelavan. Rabbi Eliezer amar ben tchelet lecharatei. Vegomra עד הנצח חמה. רבי יהושע אומר 3 שעות. שכם דרך מלכים לעמוד בשעות שעות. Então, nesse ponto do texto, nós concluímos tudo que havíamos começado a discutir na primeira Mishnah. Primeira Mishnah, Meimatá em Korit Maberbai, Mishacha Kohanin Nechnasim Lechol Biterumatam. Desde que hora nós fazemos o Shema vespertino, da hora que os sacerdotes saem para comer sua terumá. E aí tem toda a discussão. Toda essa discussão do Talmud que nós vimos em todas essas aulas, chegando, portanto, até a página 9b, estava falando só da primeira Mishnah. Concluímos com aquela última lição do Eliyahu nos dizendo, né, que você tem que ter experiência e não confundir isso com mágica. Então agora nós vamos para a segunda Mishnah. E a segunda Mishnah diz a partir de quando se recita o Shema matinal. Que a primeira pergunta foi o Shema vespertino. Então a Mishnah diz de quando uma pessoa pode distinguir entre azul celeste, que é a cor do Tchelet, nós vamos falar já disso, e branco. O Rabino Eliezer disse, desde quando se pode distinguir entre azul celeste, Tchelet, e verde alho poró. Né, o alho poró no teu verdinho clarinho, aquilo. E deve-se terminar de recitar o Shema até o final do período que você se levanta. Ou seja, o nascer do sol. Porque essas pessoas viviam no campo, então eles se levantavam antes do nascer do sol. Né? Quando o sol começa a brilhar, lembra que nós falamos que tem 2 amanheceres, né? Tem um amanhecer, tá de noite, e daí o céu fica claro. Nisso que o céu fica claro é o primeiro amanhecer. Quando surge a abóboda do sol no horizonte, aí é o segundo amanhecer, que é o Netzach Hamah, surgimento do sol, né? Rabino Yehoshua disse, pode-se recitar o Shema matinal até a 3ª hora do dia. Como é que funciona? Eles contavam a hora a partir do clarear. Dali para frente, 1ª hora, né? Então, dali a 1 hora é a hora 1 do dia, entende? Não é às 7 horas, porque não conta desde a meia-noite. Quando surge a abóboda, começa a contar a 1ª hora, aí vem a 1ª hora, então a 2ª hora, vamos supor que amanheça às 7. Então das 7 às 8 é a 1ª hora, das 8 às 9 a 2ª hora, das 9 às 10 a 3ª hora. Então ele está dizendo, pode fazer o Shema até a 3ª hora, então mais ou menos até 10 horas da manhã. O que ainda é considerado quando você se levanta, conforme o texto da Torá fala, né? Pois é hábito dos reis acordar na 3ª hora do dia. Então, como é hábito dos reis, é uma coisa honorífica e, portanto, nós podemos associar tal ideia a mandamento. É isso que o texto está dizendo. Boa parte dos costumes judaicos para mandamentos vem desse tipo de imaginário. Não é? Qual a forma mais honrosa que eu posso fazer isso? Tá, os reis se levantam que hora? Entende? Não, os reis se levantam até a 3ª hora. Então a gente pode fazer o Shema até a 3ª hora. Mesma coisa quando você vai pegar um outro assunto que não tem que ver com esse, mas, por exemplo, quando os rabinos estão discutindo qual é a forma adequada de se vestir, né, o sistema de tziniut, de se vestir com decência, com recato, para homens e para mulheres, qual é a base deles? A base deles são os reis, são os nobres. Entendeu? As pessoas mais elevadas que tiver, porque você associa a mitzvah a uma coisa que as pessoas dão respeito, dão honra para aquilo. Né? Então, o mesmo princípio. Hakore mikan veilach lo ifsid que adam hakore batorá. Então, embora haja um determinado período de tempo para a recitação do Shema,
Quem recita o Shema a partir desse momento, ou seja, depois das 10, não perde nada. Embora ele não cumpra a mitzvah de recitar o Shema no tempo determinado. Ele é considerado como alguém que lê a Torá e é recompensado como alguém que lê a Torá. Ou seja, ler o texto do Shema fora do horário não é recitar o Shema mais, é ler a Torá sobre isso. Então essa foi a Mishnah. Como de costume, vamos a Gemara em seguida. Mae ben techelet lelavan, eleima ben gevava de amar chivara, legevava de amra de tchelta, han balelia namei mida yadei, ela ben techelet sheba lelavan sheba. Então a Gemara começa perguntando assim, bom, a Mishnah afirmou que o tempo da recitação do Shema matinal começa quando se pode distinguir entre o azul celeste, a cor que a gente chama de tchelet, e o branco. Da onde vem esse negócio? As franjas, o tzitzit, né? O tzitzit, ele teria que ter, hoje em dia tem já, mas durante muito tempo não teve. Ele tem que ter um fio azul, os fios dele, né? Os 8 fios tem que ter um azul. E esse azul é um azul celeste, que é tirado do animal que é chamado de rilazon, que é um molusco que tem sangue azul. Então desse animal se extrai a tinta para fazer o tchelet. Isso é feito em Israel. Então o tzitzit tem que ter o tchelet. E aí a pessoa vai fazer o Shema, você tem que estar com o tzitzit na mão. E aí você tem que olhar sem iluminação artificial e conseguir enxergar claramente a diferença do azul para o branco. Essa é a tese da Mishnah. Ela está vivendo num mundo sem luz elétrica, lembre-se disso. A Gemara pergunta, mas ao que se refere o tchelet e o branco? Se você disser que o que significa é distinguir entre uma pilha de lã branca e uma pilha de lã tchelet, porque quando você atingir isso, é claro que você não ia atingir só o fio, né? Você pega uma pilha de lã e tinge tudo de uma vez, bota num balde, né? E joga a lã dentro e deixa ela lá, absorvendo a cor. Então ele falou assim, tá, mas se for isso que está sendo imaginado, você não ia saber a diferença disso à noite também? Porque a questão é saber a diferença da cor. Ué, mas não dá para ver à noite isso daí. Porque a pessoa às vezes que está trabalhando na tinturaria trabalha até tarde e ele sabe fazer a diferença. Então a Gemara diz assim, em vez disso, deve ser a referência às franjas com os fios, e não a lã com a tinta. Porque aí nos fios é mais difícil de ver, porque é um fio no meio de um monte de fio branco. Como está em Bamidbar 15:38, né? Junto com as cordas brancas, se deve ser capaz de distinguir entre os fios azul celeste, nas franjas rituais, e os fios brancos nas franjas rituais. Então a Mishnah, ela pressupõe que você está vestindo um tzitzit que tem um fio azul, e ela também está pressupondo que você vai usar esse tzitzit na hora que você vai fazer o Shema. Então, com relação ao início do tempo para a recitação do Shema matinal, um Baraita cita duas opiniões adicionais que não foram citadas na Mishnah, mas que também fazem parte da tradição. Então, o Baraita começa dizendo assim, Tania, que é a expressão que anuncia um Baraita, né? Rabi Meir Omer, Meshayakir ben Zev lechelev, Rabi Akiv Omer, ben Hamor la'arod, ve'acherim omrim, Sheire et Chavero Rechok, Arbamot Vayakirino. Então, outras informações a respeito de qual que é o horário inicial. A Mishnah só trouxe que é quando você sabe distinguir as cores. Mas tem mais tradições. Foi ensinado no Baraita. O Rabino Meir disse, o Shema começa, né, o dia começa quando você pode distinguir entre dois animais semelhantes. Por exemplo, um lobo e um cachorro. Então não pode estar tão escuro a ponto de você ver um lobo e não saber se é um lobo ou um cachorro, ou ver um cachorro e não saber se é um cachorro ou um lobo. O Rabino Akiva fornece um sinal diferente e diz que o dia começa quando há luz suficiente para distinguir entre um burro domesticado e um burro selvagem, que são, em tese, o mesmo bicho. Mas que por alguma razão, gente que é do campo sabe distinguir entre o que é domesticado e o que não é, ou o que é seu e o que não é. E os acherim, ou seja, nós falamos isso em outros estudos do Talmud, né? Os acherim, os outros, né, por assim dizer. Os acherim dizem que é quando alguém pode ver outra pessoa, que é uma pessoa conhecida, distinguindo ela
4 côvados de distância. Uns 4 passos, por assim dizer, né? Então aí, se você tiver claro o suficiente para você ver um conhecido e saber quem é, que não muito longe, aí então estaria de acordo, no caso aí, com o que é esperado. E daí, portanto, a pessoa começa a fazer a distinção. Um dos comentários que aparece sobre essa questão do jumento é que diz que os jumentos que são selvagens no deserto, eles têm uma distinção de cores. Os selvagens teriam uma cor marrom no corpo, pelas costas, parte mais clara no peitoral e uma boca branca. E aí, esses seriam, digamos, a distinção que a pessoa seria capaz de fazer. Se estiver um pouco escuro, aí você não sabe fazer essa distinção, que seria então pela cor do pelo do bicho, em tese, né? E tudo isso para decidir o Shema matinal, né? O Shema matinal é aquele que fala em Devarim 6:7, né? Quando te deitares e quando te levantares. Muito bem. Amar Rav Huna, Alachá ke'acherim. Amar Abaye, Letfilim ke'acherim. Lekriat Shema kivatikim. Kamar Rabbi Yochanan ve'atikim hayu. Gomrim otam ala netzach hama. Então, o Rav Huna, né, dá seu posicionamento em relação a tudo isso que foi dito aí. E ele diz que a Alahá está de acordo com os Acherim, com esses que são chamados de os outros, né? Ou seja, outros sábios cujos nomes não foram mencionados, mas que aparentemente representavam um consenso aí entre aquilo que deveria ser decidido, né? Então ele diz que a Alahá é de acordo com os Acherim. O Abaye falou com relação ao tempo de que a pessoa pode colocar o tefilim. A mitzvah é só obrigatória durante o dia, de acordo com a Alahá também dos Haverim, dos Acherim. Porque o tefilim é aquele filactério, né, que se amarra no braço e na cabeça, e a mitzvah disso só pode ser observada durante o dia. Então tem a ver com o Shema. Por isso colocar o tefilim ao fazer o shacharit, para cumprir logo a mitzvah do tefilim, junto com a do Shema, junto com tudo isso que tem que ver com isso. Com relação à recitação do Shema, a pessoa deve se conduzir de acordo com o costume dos Vatikim, que é um apelido que eles davam para indivíduos piedosos que formavam meio um grupo para ser bem criterioso na observância dos mandamentos, né? E daí esse pessoal aí fazia a recitação do Shema junto com o nascer do sol, de propósito, para que eles pudessem justapor, colocar lado a lado, a bênção da redenção, que é uma das bênçãos que está no Sidur, que fala da redenção, e que segue imediatamente a recitação do Shema, com a reza durante o dia, para fazer um hábito de todo dia pedir pela redenção, ou falar da redenção, né? Ou mencionar isso, ou refletir sobre isso, enfim, vocês entenderam. E a Gemara diz, Amar Abizeira, Maikra Yaraucha ina Shamesh, Lifnei Yareach Dordorim. E aí, sobre esse costume aí que falou dos Vatikim, esse pessoal, digamos, rigoroso no rito, né? O Rabino Zera diz, qual é o verso que serve como fonte dessa tradição aí dos Vatikim? Então o verso seria Terrilim 72:5, que diz, eles te temerão com o sol e diante da lua por todas as gerações. Então esse verso estaria indicando que se deve expressar o temor aos céus, que no caso fazer o Shema, aceitar, né, o reino do divino, ou aceitar, quer dizer, admitir isso, né? Eles devem te temer, que quer dizer admiração pelo divino, imediatamente ao nascer do sol, com o sol. Então a pessoa acorda quando o céu clareia, o sol ainda não apareceu, ela já se prepara rapidinho, começa a fazer a reza, e aí quando o sol surge, ela faz o Shema em seguida, né? Então ela justapõe esse processo, entende? Esse é o que o Talmud está querendo criar aí como uma coisa de que a reza teria que ter essa intencionalidade, essa ideia de precisão, entende? Nesse sentido. Aí o texto continua. Ha'ed Rabbi Yosef ben Eliakim Mishon Kachala Kadisha de Birushalayim
Kol hasomer geula letefilá eino nizok kol hayom kulo. Então aí, essa ideia de justapor a bênção da redenção com o Shema se tornou muito popular. E aí o Rabino Yossi Ben Eliakim testemunhou em nome da comunidade sagrada de Jerusalém um título concedido a um grupo particular de sábios que viviam lá, né? Que aqueles que justapunham a redenção e reza ao nascer do sol não incorreriam em danos durante o dia. Então veja, o Talmud terminou a última Mishnah nos falando para não fazer confusão das coisas com o divino. Agora o Talmud está colocando isso em prova, em teste. Como uma pessoa reage a um texto como esse? Se você então fizer a bênção da redenção e em seguida fizer o Shema, você não sofre nenhum dano. Por quê? Porque tem uma força mágica que impede você de sofrer dano. O dano referido aqui não é nenhum dano no sentido popular da expressão. Porque quando você faz a justa posição da bênção, da redenção com o Shema, o que aconteceu com você? Você, em tese, aceitou o que os sábios chamam de Malchut Shamayim. Você aceitou o divino de novo, por assim dizer. Você admitiu esse fato do divino fazer parte da realidade. Como que você admitiu isso? Testemunhando o amanhecer. Então você vai, em tese, viver o seu dia nesta presença, nesta consciência. Estando você nesta consciência, aí sim. Não importa o que aconteça neste dia. Este dia não será um dia de nenhum dano. Esse não será um dia que você terá nada do que reclamar. Mesmo que aconteçam coisas ruins. Porque você está presente. E estar presente é estar num grau de superação, num grau de transcendência ao que te acontece. Você para de estar numa condição tal que você seja afetado pelo que acontece. E não estando afetado pelo que acontece, seu dia não tem nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação em que você tenha do que reclamar. Toda reclamação vem da mentalidade, vem da mente não aceitar a realidade como ela é. Toda reclamação vem disso. O nosso papel, o nosso treino, se você preferir, é aprender a viver o dia focado no momento presente. Então o Shema com a bênção da redenção, porque falamos de redenção, saída do Egito, falamos daquilo representar a presença, o Irie, entenda isso, né? Por isso que a bênção da redenção, não porque você está pedindo ela, mas porque você tem que viver ela. Você fala dela e lembra dela para que você a viva. E aí você foca isso no Shema. Escuta Israel, o Hashem é o nosso Elohim, o Hashem é um. Trazer isso à tona é trazer a presença do divino para o dia. Trazer a presença do divino para o dia, se você de fato fizer isso, disse o Rabino Yossi Ben Eliakim, você não vai incorrer em danos durante todo o dia. Então, é a receita, por assim dizer, embora não seja, né? Mas é uma receita para você ter um bom dia. Quer ter um bom dia? Traga presença para o seu dia. E aí a Gemara continua. Amar abizeira, ini. V'ha'ana samchi veitzaki. Ve'amar leye b'mei itzakt. De'am teit asa leveit malka. Hatum namei mibailach. Lemin hav agra lemichzei apei malka. De'amar Rabbi Yochanan leolam mishtadel adam larutz likrat malchei Israel. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. Então o Rabino Zera, sabendo que esse tipo de ensino também pode ser mistificado, segue o padrão do Talmud e diz, como é que é? É mesmo? Ele fala, Ini, é mesmo? Você falou que se eu fizer o Shema e justapor a cabeça da redenção eu não sofro danos? Então como é que eu sofri o dano então? Ele falou.
Mas eu não justapus a bênção da reza, da redenção, e eu não fui prejudicado? Então como assim? Então quer dizer que não valeu o que eu fiz? Olha que legal, né? Não é um conceito mágico, mas alguém pode ler isso e achar que é um conceito mágico. Então o Rabino Zera falou, mas é mesmo? Né? Já falando com quem assim pensou. Por acaso eu não justapus a redenção e a reza e mesmo assim eu fui prejudicado? Então o Rabino Yossi Ben Eliakim perguntou para ele, né? Como você foi prejudicado? Olha que legal essa pergunta. Porque nós acabamos de dizer que a ideia de ser prejudicado, a ideia de você ter um mau dia, é uma questão mental. As circunstâncias que ocorrem podem ou não nos favorecer. Mas em quaisquer dos casos, é você que decide como isso vai te afetar. Se você estiver na presença do divino, afeta assim de pouco para nada. Tanto que as pessoas que te observam acham que você é indiferente ao que acontece. Você não se importa com mais nada. Mas não é isso que você não se importa. Ou na verdade é, se a gente for usar a etimologia da palavra. Você não se importa, você não se transfere para nada que acontece. De fato é isso que acontece. Mas geralmente quando a pessoa diz que você não se importa, ela quer dizer que você não quer mais saber de nada, que você se tornou uma pessoa irresponsável. E não é isso. Não é isso. É que você, estando na presença do divino, já entendeu o que é mais importante. E tudo o que vem acontecer tem a sua importância, mas é muito menor que isso que você tem. Então, quando você quer que uma pessoa perceba, você pergunta para ela isso. Então, essa pergunta é uma pergunta profunda, né? Então, o Rabino Zera colocou essa cogitação. Tá, se isso foi entendido de maneira mágica, então isso não é verdade. Porque eu fiz a justaposição da redenção com a reza e eu fui prejudicado. Mas aí o Rabino Yosef Ben Eliakim pergunta para ele, ou seja, para todo mundo que assim pensa. Como você foi prejudicado? Aí ele fala assim, ele complementa, já conhecendo ele, né? Que você trouxe um ramo de murta para o palácio do rei? Do que a Guemará está falando? A Guemará está falando da responsabilidade que o Rabino Zera tinha com um dos respeitados membros da comunidade lá da Babilônia, uma delegação judaica que participava de reuniões e que trazia uma coroa de murta como presente para o rei, sempre que essa reunião era feita. E essa era uma honra duvidosa, né? Da qual o Rabino Zera não tinha interesse. No entanto, lá também, a Guemará diz, você teve que pagar um preço para ver a face do rei. Como o Rabino Yohanan disse, deve-se sempre tentar correr para saudar os reis de Israel e testemunhá-los em sua glória. E não apenas se deve correr para saudar os reis de Israel, até mesmo saudar os reis das nações do mundo. De modo que, se ele tiver o privilégio de testemunhar a redenção de Israel, ele distinguirá entre os reis de Israel e o rei das nações do mundo, para ver quão maior será o rei judeu, no caso o Mashiach, no seu governo, quando ele se manifestar. Portanto, foi um privilégio para o Rabino Zera poder ver o rosto do rei. E não o que ele achou, porque ele achou que ter sido chamado lá para ver o rei Goi teria sido uma coisa ruim para ele. Então ele falou, como que eu fiz a justa posição da redenção e a reza e eu fui prejudicado? Fui prejudicado porque eu fui convocado para ir naquela droga de reunião lá. Entendeu? E aí ele falou, mas isso é prejuízo, Kavod Arav? Isso não é prejuízo. Ah, mas o que eu ganho vendo a glória do rei Goi que nos domina, que nos oprime? Ué, você ganha, porque quando você ver a redenção de fato de Israel, você vai comparar uma coisa com a outra. Você tem as duas experiências para você poder aprender. E aqui você aprende logo uma outra visão do Talmud. Percebeu que as experiências mentais são todas comparativas? A mente vai comparar a glória do rei das nações com a glória do rei de Israel. Isso é uma percepção mental, que é a percepção adequada da pessoa que acha que foi prejudicado. A mente tem por modus operandis, por característica, a comparação. Nós sabemos que nós estamos influenciados pela mentalidade quando nós ficamos nos comparando com as coisas, ou quando nós pegamos a nossa situação de vida, por exemplo, e comparamos com outra. Sabe como é isso? Você está num determinado momento da sua vida e fala assim, mas 10 anos atrás estava bem melhor. Tantos anos atrás eu estava muito bem. Não sei há quantos anos eu viajei. Você vive de passado. Você não consegue. Aí, quando você está nesse estado, você não consegue ver o benefício que você está vivendo agora.
como Rabino Zera, não conseguia ver o benefício de que ele estava sendo convocado para participar de reuniões particulares com o rei do lugar. Para ele estava ruim. Tem que ir lá ficar levando multa pro cara. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. É uma chatice, porque, enfim, ele não tinha nada a ver com a pessoa. De fato, mas isso não é uma coisa ruim. Nós perdemos a percepção das coisas quando nós saímos do momento presente, quando nós saímos da presença do divino. Então, o Rabino Yosef Ben Eliakim falou, você com sua reclamação não me refutou. Porque a mentalidade não tem uma percepção boa das coisas. E aí, a Gemara continua. Amar le Rabi Hillel leula. Ki ailat lehatam shei bishla de Rav Baruna אחי דמעמד כל החבורה דאדם גדול ושמח במצוות זימנה חדה שמח גאולה לתפילה ולה פסחוכה מפומי כולם יומה. Ao Talmud tem mais uma história. O Rabino Ela disse ao Rabino Ula, antes de Ula partir para a Babilônia da Eretz Israel, né? Quando você for para a Babilônia, pergunte pelo meu irmão, Urav Beruna. E pergunte isso na presença de todo o grupo, porque ele é um grande homem que se alegra em mitzvot e é apropriado que ele deva ser respeitado. A Gemara fornece uma prova de que ele era realmente um grande homem e que se alegrava em mitzvot. A Gemara diz, certa vez Urav Beruna justapôs a redenção e a reza ao nascer do sol, conforme o costume dos Vatiquim. E os risos e a alegria não cessavam da sua boca o dia inteiro. Então o Talmud está dando mais um exemplo dessa ideia toda. O Rabino Ela, falando com um colega, falou, quando você chegar lá na academia, pergunta do meu irmão. Porque quando alguém vinha de Israel, geralmente vinha com ensino novo, uma mensagem nova, algo interessante para falar. E aí ele chegaria no meio do Beit Midrash, olha, vim de Israel, mandaram perguntar pelo grande tzadik, fulano de tal. Então isso era uma kavod para ele, né? Para honrá-lo. Porque ele merecia essa alegria. Receber essa alegria. Porque ele dava essa alegria. Então ele falou, ele é um homem que se alegra em mitzvot. Veja que o Talmud está associando isso a ser grande. Ele não é grande porque leu muitos livros, ele não é grande porque tem um monte de diploma na parede, ele não é grande porque tem dinheiro, ele não é grande porque é da grande família, do grande fulano de tal, descendente do grande fulano de tal. Ele é grande porque quando ele faz mitzvot, ele faz tão feliz que quem está em volta se encanta também. Fala, que legal que é ver ele fazer isso. Porque ele gosta tanto. Sabe quando você vê uma pessoa fazer algo que ela gosta tanto que você fica com vontade de ficar olhando ela fazer aquilo? Porque ela está tão feliz fazendo aquilo. Assim era o Rav Beruna. Ele fazia mitzvot com alegria. E aí, portanto, é apropriado que gente assim seja chamado de grande. Porque essa é a grandiosidade. Não há nada a que se refira o termo grande a não ser isso. Saiba disso. E aí, a Gemara diz que isso não é à toa. Ele fazia isso, e esse ensino todo que a gente está discutindo, de colocar a bênção da redenção junto com o Shema, era o comportamento do Rav Beruna. E aí, ele fazia isso, e eles viam o resultado depois. Ele passava o dia inteiro muito, muito feliz. Ele passava o dia inteiro feliz porque ele fazia isso? Não. Ele fazia isso porque ele vivia no momento presente e assim ele passava o dia inteiro feliz. Ou seja, ele fazer a justa posição da bênção da redenção com o Shema não era uma fórmula mágica para obter nada. Era expressão já da alegria dele. Já não foi dito que ele cumpre a mitzvah com alegria? O que acontece quando você diz para uma criança, amanhã a gente vai passear na praia? Ela quase fica sem dormir. Ela fica ansiosa, querendo aquilo logo. Assim era o Rav Beruna com os mandamentos. Ele não ficava fazendo Shema no sentido, ai meu Deus, mais um dia. Ele fazia isso com alegria.
Então, como ele fazia com alegria? Ele acordava antes de nascer o sol, já se preparava, já se arrumava, já fazia tudo, para fazer aquilo bem empolgado. E aí ele passava o dia bem, porque como ele está abordando o dia desse modo, ele traz presença para o dia. Ele se coloca na presença do divino. Portanto, o resto é mera consequência. Risos e alegria não cessavam da sua boca o dia inteiro. E os rabinos dizem, é um gadol. Isso é um gadol, isso é um cara grande. Isso é uma pessoa grandiosa. Percebam a lição, né? E o Talmud é claro, não fica só na teoria, mostra alguém que fazia isso e colhia esse tipo de resultado. E aí a Gemara prossegue. Eiche matei samaich v'cha Rabi Yochanan בתחילה הוא אומר, השם שפתי תפתח. ולבסוף הוא אומר, חיי לרצון פיו והגיון וכדומה. Então, na prática, a Gemara pergunta assim, mas como é que uma pessoa é capaz de justapor a redenção, a brachá, que fala da redenção, com a reza? Tipo, na prática mesmo. Como é que vai ser esse negócio? Aí o Rabino Yohanan, ele não tinha ensinado, quando a gente faz a reza, que no início da reza, no início de toda a reza que se faz em Sidur, tem uma expressãozinha ali que a gente reza, que é Hashem, Sefatai Tiftach Ufi Yagid Tehilatecha. Hashem, abre os meus lábios para que a minha boca declare a tua kavod, que é Tehillim 51:17. E no final de toda a reza, a gente fala que é que a meditação do meu coração. Qual é a meditação do meu coração? A reza. Reza é uma meditação. Não é uma conversa. É uma meditação. Lehit palel é analisar a si mesmo. Reza não é um diálogo. Eu com o divino, com uma lista de compras. Reza é você introspectando. Entrando em si mesmo. Então, que a meditação do meu coração... que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de ti, Hashem, minha rocha, meu redentor. Então, nesse caso, o primeiro verso, em tese, seria uma interrupção entre a bênção da redenção e a reza. A Gemara está colocando em fins práticos, né? Se a gente fala esses versos e esses versos cortam a reza no meio, então eu não estou interrompendo, porque eu coloquei esses versos no meio. Vamos ver o que a Gemara responde. Amar Rabi Eleazar Techet Filah Shel Arvit. Então o Rabi Eleazar disse assim, bom, esse verso aí que você falou, que o Hashem abre os meus lábios, então recita ele na reza noturna e não na reza matinal e pronto. Aí não tem interrupção, se você acha que é uma interrupção. Isso é uma resposta. Vecho Amar Rabi Yochanan Eizeu ben Aulan Haba Zeu Asomer Geulah Shel Arvit Letefilah Shel Arvit. Então a Gemara pergunta, mas o Rabbi Yochanan não tinha ensinado? E ele tinha ensinado nos seguintes termos, né? Termos fortes. Quem é digno de um lugar no mundo vindouro? Aquele que justapõe a bênção da redenção na reza da noite com a reza da noite. Porque na reza da noite também tem bênção da redenção. Portanto, esse verso dos Tehillim também não deve ser recitado na reza da noite, se for essa a questão, se ele é uma interrupção. Ela Rabi Eleazar Techel Tefilat Mincha. Aí ele falou assim, tá, então em vez disso, o Rabi Eleazar disse, então que o verso Hashem abre os meus lábios seja recitado na reza da tarde, pronto. Não faz nem de manhã nem à noite, faz à tarde. Aí a Gemara diz, Rava mei amar afilu teima akulcho vechaivan akvua drabanan tefila que tefila arichta damia. Então o Rav Ashi, vendo essa discussão, deu uma outra explicação que sai fora do que eles estão falando. Ele falou assim, não, mesmo que você diga que o Rabino Yohanan afirmou que a frase Hashem abre os meus lábios, Hashem sefatai tiftach, que ela fosse recitada antes de todas as rezas, incluindo manhã, tarde e noite, dado que foram os sábios que instituíram esse verso, ele é considerado uma reza prolongada e não uma interrupção de reza. É uma parte inseparável das rezas. E se a redenção é justaposta a esse verso, não é diferente de que se a redenção tivesse sido justaposta à reza diretamente. Então o que a Gemara está explicando para nós
é que nós temos esse conceito de reza, interrupção de reza, que pode interromper, o que não pode. Só que nós não podemos nos esquecer que reza é uma instituição dos sábios. Então, quando os sábios elaboraram rezas, eles coletaram o que eles acharam interessante coletar na construção do texto da reza. O texto da reza, embora ele tenha texto do Terrilim, texto das Escrituras, textos da Torá, texto dos profetas, a partir do momento que eles foram extraídos de lá e reorganizados num lugar, eles se transformam numa nova coisa. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Eles não são mais o texto daquele lugar lá. Exemplo, quando o texto da reza fala dos atributos do Hashem, nós sabemos que esses atributos do Hashem estão lá na Torá. Estão lá na Torá, Moshe está perante o Hashem, está a revelação, aí o texto diz, e o Hashem passou perante ele e disse, Hashem, Hashem, El Archum, Vechanon, Erechapayim, Gadol Chesed, Veemet, Hashem, é o El, a força, é misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, grande em benevolência, que abençoa por 1000 gerações aqueles que cumprem os seus mandamentos, mas que também busca o pecado dos pais nos filhos até 3ª e 4ª gerações para aqueles que me odeiam e não cumprem os meus mandamentos. E aí o texto vai dizendo essas coisas. Quando você reza isso no Sidur, se você reza com atenção, você vai ver que os rabinos cortaram essa história no meio. Porque o texto fala assim, e o Hashem não perdoa aquele que o abandona, que não cumpre os preceitos. O texto da Torá fala que o Hashem não desculpa. Só que quando você vai ler isso no Sidur, o Sidur corta a palavra Venaquê no meio, para parecer que na verdade o texto disse assim, e o Hashem perdoa. Entendeu? Mas o texto da Torá diz que o Hashem não perdoa não. Mas na reza a gente diz que perdoa sim. Percebe isso? O que os rabinos fizeram? Eles reconstruíram o texto. Lá na Torá diz que se a pessoa comete idolatria e faz coisa errada, o Hashem não desculpa. Ele visita a maldade e o pecado dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. E não desculpa quem abandona o seu nome. E aí quando os rabinos elaboram a reza, extraem o texto fora da Torá e botam no Sidur, eles cortam a frase no meio, né? Então no texto da Torá fala, e o que erra ele não desculpa. E aí o texto diz, no nosso Sidur, e o que erra ele desculpa. Entendeu? Então a pessoa que lê no Sidur nem percebe isso, na verdade, se ela não prestar atenção. Porque vem dizendo, né? O Hashem é bondoso, misericordioso, e o que erra ele desculpa. Ué, tá tudo certo. Mas a Torá não disse isso. A Torá diz que ele é sim bondoso, misericordioso. Mas aquele que profana o nome dele, ele não desculpa, não. Ele vai atrás e pune o pai, os filhos, netos, bisnetos. Entendeu? E aí a pessoa até assusta quando lê um negócio desse na Torá, né? Tem um debate em cima disso. Mas isso é muito legal, para você entender que na reza, como eu disse, não é uma conversa, é uma reflexão. E a reflexão tem a ver com a sua presença, tem a ver com a sua percepção do divino. E a Torá tem textos que eles mesclam diversas percepções. Então os rabinos conseguiram perceber que naquele texto ali, intenso, forte, daquele jeito, tem a ver com a população naquele momento. Os israelitas insistindo em idolatria, acreditar em mágica e tudo isso. E que esse não é mais o nosso momento. Nosso momento é a busca pela redenção, a busca pela restauração de nós mesmos. Então o que nós temos que dizer e refletir é que o Hashem desculpa, sim. Porque se o Hashem não desculpasse, ao pé da letra, como aquele texto está falando, a gente nem estaria aqui para fazer essa reza. Israel já teria acabado faz tempo. Entendeu? Então por que os rabinos têm a autorização de interromper o texto no meio, um texto que está dizendo que o Hashem não desculpa, mas eles estão dizendo desculpa sim. Ele falou que não, mas foi só para assustar, ele desculpa sim. Da onde vem isso? Vem da experiência que os próprios rabinos tinham. O texto falou aquela coisa assustadora, mas na verdade ele não faz aquilo não. A gente experimentou isso daí, ele puniu, fez tudo, depois ele foi lá e desculpou a gente. Percebeu o que quer dizer? Daí você entender, se você entender isso que eu estou falando agora, você vai entender por que o judaísmo apelida o Hashem como pai, ou às vezes como mãe, alguns profetas.
é nesse sentido. Hashem é o pai de Israel. Entendeu? Pai nesse sentido. É duro, mas não é tão duro. Parece uma coisa rígida, mas não é tão rígida. Parece uma coisa intensa, mas não é tão assim também. É dosado o negócio. Entende? Então a percepção... e esse também é o sentido do Hashem ser chamado rei. Rei é uma percepção dura, apática. É quando a pessoa percebe o divino como apático a ela. Aí a escritura chama rei. Ele é o Melech Malchei HaMelachim, né? O rei de todos os reis. Por quê? É uma percepção distante do divino. Pai é uma percepção mais próxima. Mas é só uma percepção. O divino não é rei de nada e nem pai de ninguém. É uma percepção que nós temos do divino. Uma percepção que a gente busca ter, que a gente quer ter. Então, o resultado do Sidur é a percepção do divino como pai. O que a Torá está falando é a percepção do divino como rei. A percepção mudou, então o texto tem que mudar também. Nós falamos disso em aulas anteriores, para quem lembrar. Porque nós falamos de profetas que não chamaram o divino por atributos que o Moshe tinha ensinado a chamar. Exemplo, Irmiyahu. Ele fala do divino, tu és o grandioso, o sagrado, não sei do que, não sei do que. Os rabinos foram comparar os elogios dele com os que foram dados pelo Moshe, e eles notaram que faltou a palavra poderoso. E aí os rabinos disseram, por que ele omitiu essa palavra? E os rabinos respondem, porque ele viu a destruição do templo. E disse, como é que eu vou dizer que Deus é poderoso? Estão destruindo o templo, assassinando pessoas. Que poder que ele tem? Não estou vendo poder nenhum. Veja, eu não estou negando o divino nem nada, fazendo essa crítica. Eu estou dizendo, esta não é a minha experiência. Eu não vou mentir. Um profeta não deve mentir sobre o divino. Então você não deve dizer do divino coisas que você não experimenta do divino. Lembra que nós viemos falando desde o começo da aula sobre a experiência, o divino ser a experiência? Então nós não podemos mentir sobre isso. Nós devemos buscar e falar daquilo que você realmente experimenta. Daquilo que você realmente experimentou do divino, é disso que você deve falar. Então o profeta não chamou o divino de poderoso numa era onde o poder divino não estava muito claro, não. Ele não negou o divino ao fazer isso. Ele apenas foi honesto. Outros profetas tiveram um momento onde a idolatria reinava. Então ele não chamou o divino de sagrado. Porque o divino não parecia. Essa percepção do divino não havia. O divino havia sido profanado. Então as pessoas estavam confundindo o divino com mágica. Então eu não estou percebendo o divino como sagrado. Porque sagrado é isso. É distinto do que é falso. Distinto da mentira. Distinto do delírio. Você tem que buscar essa experiência com o divino para que você possa dizer que ele é santo, que ele é sagrado. Porque é isso que é ser sagrado. Se isso não é uma verdade para você, então não diga. Então da mesma forma aqui. E aí a Guemará prossegue. Então, nesse trecho, né? Aqui. O Rabino Acha apoia a afirmação. Posto que se você não dissesse isso, como alguém justaporia a redenção da reza da noite com a reza da noite? Acaso a gente não tem que recitar Ashkivenu após a redenção? Em vez disso, uma vez que os sábios instituíram a recitação do Ashkivenu, isso é considerado uma bênção estendida da redenção. Da mesma forma, em vez dos sábios instituíram este verso na reza, ele é considerado uma reza estendida. Então, aquilo que os rabinos instituíram como reza, fazem parte da reza, mesmo que eles pegaram pedaços isolados de textos. Perceba, porque o Sidur é um novo texto, uma nova leitura. O Sidur não é Bíblia, o Sidur não é Torá, o Sidur não é profeta, o Sidur não é nada disso. O Sidur é uma releitura. Mesmo os Salmos, mesmo Terrilim, no Sidur está reorganizado, não está como no livro de Terrilim. Então não é Terrilim, entendeu? É uma outra reflexão. Mikdei Aile Atzom Reifi.
Mashma levasof, mashma meikara de abaina lemeimar, maitama taknuchu rabonum leachar shmonestre brachot, leamru meikara. Então, com respeito ao verso com o qual a reza se conclui, a Gemara delibera. Agora, desde esse verso, que as minhas palavras, né, as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam aceitáveis perante ti, esse verso pode conotar o fim da reza, pedindo à divindade que aceite a reza que acabou de recitar, e pode conotar o início da reza que ele deseja recitar, que as palavras da minha boca, que eu estou prestes a recitar, sejam aceitáveis diante de ti. Em caso afirmativo, surge a pergunta: por que os sábios instituíram que esse verso tem que ser recitado após as 18 bênçãos, que é a reza da Amidá, né? A reza silenciosa? Ele poderia ser recitado no começo da reza. Então por que os rabinos especificamente instituíram que tem que fazer no final? Amar Rabi Yehuda Breid Rabi Shimon ben Pazi Hoil velo amru David eila lechar 18 parashiot lefichach takinu rabanam lechar 18 brachot. Então Rabino Yehuda, filho do Rabino Shimon ben Pazi, disse: esse verso é recitado após as 18 bênçãos que compõem a Amidá, porque Davi, o rei Davi, só disse esse verso após 18 capítulos do Terrilim. Aonde esse verso está? No final do capítulo 19, no Terrilim 19. Né? Portanto, os sábios instituíram a recitação após as 18 bênçãos por isso. Porque ele é o 19º, na verdade. Ou seja, os rabinos não acrescentavam coisas no ritual assim, do nada. Eles procuravam coerência nos textos, entendeu? Vai acrescentar uma coisa sobre o Terrilim 18, as 18 bênçãos, os primeiros 18 cantos. Então vamos pegar algo do 19 para você não, entendeu? Não destoar, digamos assim. Essa é uma resposta. Aí a Gemara pergunta: Hanei Shmonah Esrei? Deixa Esrei aí, vá. Mas peraí, a gente chama essa bênção, inclusive está no Sidur, o nome dela é Shmonah Esrei, as 18 bênçãos. Popularmente chamada de Amidá, que é ficar de pé, né? Mas é as 18 bênçãos. Mas aí o Talmud pergunta assim: mas por que a gente chama de 18 se tem 19 bênçãos? Se você contar a Amidá, que está no Sidur agora, você conta 19 bênçãos. Mas o nome da reza é as 18 bênçãos. Então o Talmud está perguntando: por que a gente chama diferente o negócio? Aí a Gemara diz: Ashrei Aish velama garshu goim hadash parashai. A Gemara responde assim, ó. Bom, a frase Ashrei Aish, feliz é o homem, que é o primeiro capítulo do Terrilim, né? E a frase por que as nações estão em alvoroço, que é o segundo capítulo do Terrilim, Terrilim 2, na verdade são um só. Então, os 19 capítulos que você está falando, na verdade são 18. Ou seja, o Terrilim 1 e 2, na verdade é 1. E o Terrilim 3 é que é o 2. E o Terrilim 4 é que é o 3 e assim por diante. Entendeu? Então é por isso que os rabinos contam desse jeito. Porque eles sabem disso. Costumaram fazer diferente. Mas na verdade o Terrilim 1 e o 2 é o mesmo. E é por isso que deu a diferença na hora das bênçãos. Segundo essa explicação. Aí a Gemara prossegue. De Amar Rabi Yehuda Breid Rabi Shimon ben Pazi 103 parashiot Amar David Velo Amar Haleluya Ad Shara Meapalta Sharshaim Sheneemar Itmuchtaim Min Haaretz Urshaim Od Einam Barchi Nafshi Et Hashem Aleluia. Vejam que importante lição a Gemara termina o Daf. A Gemara cita comprovações de que os dois primeiros capítulos são na verdade um único capítulo. Como o Rabino Yehudá, filho do Rabino Shimon ben Pazi, disse: Davi, o rei Davi, não disse, disse 103 capítulos, e ele não disse Aleluia em nenhum deles, até que ele viu a queda dos ímpios. Lembra que nós estamos falando de que sua experiência na espiritualidade não deriva do que você acredita, mas do que você vê. Ele vivia no mesmo mundo que a gente. Perverso se dá bem, justo se dá mal. Então ele falou: eu não vou falar aleluia, né? Elogiem
Yah, elogiem o Hashem, até que eu tenha, pelo menos uma vez na vida, essa experiência de eu ver o perverso ser punido pela maldade que ele faz. Se eu nunca ver isso na minha vida, eu não vou falar Hallelujah. Então, o Terrilim foi prosseguindo, sendo composto ao longo da sua vida, e ele chegou em 103 canções e ele não tinha tido ainda essa experiência. E daí ele teve a experiência. Só então ele pôde dizer Hallelujah honestamente, que é só assim que deve ser dito Hallelujah. Hallelujah não é uma coisa para você falar à torta e à direito com qualquer coisa que acontece. Assim como, aproveitando, Amém, que quer dizer El Melech Neeman, não são palavras que a gente tem que ficar à torta e à direito dizendo isso. Elas são expressões de profunda gratidão ao divino, de fato. Não corriqueiro. Corriqueiro você pode falar muito obrigado, Baruch Hashem você pode falar. Mas Hallelujah é uma coisa mais forte e tem que, idealmente, expressar uma experiência tua. Então, ele declarou, em Terrilim 104, veja, ele passou 103 sem falar isso, e aí no 104, verso 35, ele diz, deixem os pecadores cessarem da terra, e que os ímpios não existam mais. Veja, isso mesmo ele falou. Porque ele viu gente má se dar mal finalmente, entendeu? E daí quando isso aconteceu, bendito seja o Hashem, Hallelujah. A minha nefesh, ou seja, a minha vida, o meu corpo, o meu coração, o sangue que corre em mim, que isso bendiga o Hashem, Hallelujah. Então, o Hallelujah tem que ser resultado da experiência que nós temos com o divino. Então Davi teve esse cuidado, e é isso que a Gemara quer nos passar. Hanei meia veshalosh. Aí o Talmud fala sobre esse cálculo aí, né? Meia arbain havayan. Elash mamina shreiaish velamagar shugoim hadash parashai. Aí a Gemara pergunta, mas espera um pouco, se você contasse do jeito que você está contando, ou seja, pensando que o Terrilim 1 é 1, o Terrilim 2 é 2 e assim por diante, aí você não vai contar 103, você vai contar 104. Mas veja como o Rabino Shimon Ben Pazi contou. Ele diz que era 103. Então por que ele diz que era 103? Porque ele já estava considerando que feliz é o homem porque as nações estão em alvoroço. O Terrilim 1 e 2 são na verdade o mesmo. De Amar, Rabbi Shmuel bar Nachman e Amar Yohanan. E aí foi trazido uma prova adicional de que esses dois capítulos compreendem, na verdade, uma única parte, que foi citada de um ensino que o Rabino Shmuel bar Nachman disse e o Rabino Yohanan, que o Rabino Yohanan havia dito. Mas nós só veremos isso na próxima aula, porque agora nós concluímos o nosso DAF. Na próxima aula, nós estudaremos o DAF 10a, e aí nós vamos saber o que o Rabino Shmuel bar Nachman ensinou. Nós pausamos por aqui. Muito obrigado a você que nos prestigiou, a sua atenção a esse nosso estudo. Agradecimento em especial aos nossos colaboradores, sem os quais esse projeto não seria possível. Todar Abalachem, Tiu Barim. E se você ainda não é um colaborador, entre no nosso grupo do Facebook, nosso grupo do Telegram e procure informações. Lá tem um pessoal que orienta sobre como você pode se tornar o nosso colaborador e participar ativamente do Beit Midrash Livre, desses estudos e muitos outros estudos similares a este. Ok? No mais é isso. Todarabá, Leitraot, e até a nossa próxima aula. Besrat Hashem Itbarach.